Neste esquema, nós vamos tratar de temas polêmicos. Temas polêmicos são aqueles temas que dividem opiniões. Nós temos um esquema especificamente para esses temas controversos, temas que dividem opiniões. Muitos são esses temas na atualidade. Aliás, esses temas são recorrentes em muitas épocas. Na atualidade temos outros novos temas polêmicos. Por exemplo, um tema polêmico da atualidade: vacina. Há pessoas que não acreditam na eficácia das vacinas, recusam-se a tomar a vacina contra o Covid-19. Outras pessoas já acreditam cegamente na eficácia da vacina e procuram vacinar-se, e até incentivar que outras pessoas o façam. Então, tema que divide opiniões. É claro que, pelo que eu posso observar, que você pode notar também, há muito mais pessoas favoráveis à vacina do que aquelas contrárias à vacina. Há muito mais pessoas procurando vacinar-se contra essa doença do que pessoas que se recusam a vacinar-se. Mas, de qualquer maneira, é um tema controverso, divide opiniões. Essa divisão não precisa ser necessariamente meio a meio, pode ser uma divisão muito desproporcional, como é o caso da vacina. Outros temas polêmicos da atualidade, por exemplo, cota, reserva de cotas para negros e índios em universidades, serviço público, Há muito assunto, muita discussão acerca desse assunto. Esse sempre foi um tema polêmico. Pena de morte. Algumas pessoas são defensoras de pena de morte, outras pessoas são contrárias à pena de morte. Também outros assuntos controversos, por exemplo, liberação de drogas, de maconha, por exemplo, às vezes para efeitos medicinais, outras vezes até para comércio mesmo, Há países que já avançaram nesse sentido, de modo a permitir que drogas sejam adquiridas, compradas oficialmente, mas há ainda muita restrição a esse tema. Então são temas polêmicos, temas que dividem opiniões. É importante saber que você não precisa ter uma opinião formada para falar a respeito disso. Você não precisa ter um posicionamento favorável ou contrário. Basta que você procure analisar de forma equilibrada, mostrando argumentos favoráveis ao assunto e argumentos contrários a ele, que não precisam ser seus, mas de pessoas que defendem esse ponto de vista, de pessoas que condenam esse ponto de vista, mas, sobretudo, com argumentos favoráveis ou contrários, mas argumentos consistentes, com informações bem claras para que o leitor não tenha dúvida. Vamos falar um pouquinho a respeito desses temas polêmicos aqui, fazendo uma observação para vocês. Estamos na página 288 do nosso livro Manipulação de Textos, que serve para vocês acompanharem essas nossas aulas. Então, os temas polêmicos. Como a dissertação é uma redação temática, significa que tem por função examinar, analisar e avaliar o assunto tratado. Outra finalidade que se presta é de interpretar fatos e situações que se apresentam como relevantes. É importante ressaltar que, ao dissertar sobre um tema polêmico, os argumentos devem apresentar-se contrastantes, lembrando que opor não significa contradizer. Isto é, não é você fazer uma afirmação num parágrafo e depois contradizer-se no parágrafo seguinte. Não é isso. É você apontar argumentos favoráveis e argumentos contrários ao assunto, que não precisam ser seus, conforme eu disse, mas que sejam defendidos ou condenados por algumas pessoas, e quais são as razões para as pessoas defenderem esse ponto de vista, quais são as razões para atacar esses pontos de vista. Então, deverão ser apresentadas lado a lado, as ideias do autor e também as de quem pensa de forma diferente, evidenciando assim o antagonismo. Os pontos de vista nesse tipo de dissertação devem estar sempre explícitos e claros, o que significa que as abordagens, que são diversas e oponentes, devem ser mostradas aberta e objetivamente ao longo do texto. Esse contraste que constitui o desenvolvimento do texto dissertativo. Vamos ver alguns temas polêmicos, não só da atualidade, como temas polêmicos universais, temas polêmicos de muito tempo. Abordagem de temas polêmicos. O esquema do qual trataremos neste capítulo deve ser utilizado quando lhe for proposto um tema polêmico. Entende-se por tema polêmico aquele que costuma dividir as opiniões,
de tal modo que dificilmente conseguimos chegar a um posicionamento capaz de satisfazer a maioria das pessoas. Muitos são esses temas na atualidade. Existem alguns temas que são temas delicados, mas não necessariamente polêmicos. Por exemplo, feminicídio. Isso não pode ser um tema polêmico. Ninguém, em sã consciência, pode ser favorável ao feminicídio. Então, violência contra a mulher, contra pessoas, quaisquer pessoas, isso não pode ser um tema polêmico. É um tema delicado, não necessariamente polêmico, não polêmico. Então, polêmico é aquele que divide opiniões, pessoas que sejam favoráveis, pessoas que sejam contrárias a ele. Cuidado para não confundir as coisas. Alguns exemplos de temas polêmicos. Por exemplo, liberação para o consumo de alimentos transgênicos, o tema do qual nós trataremos nesta aula especificamente. Outro tema polêmico, legalização do aborto. Esse sempre foi um tema polêmico. Há pessoas que sempre condenaram o aborto, movimentos feministas, outros movimentos que sempre defenderam a legalização do aborto. Cada um tem seus argumentos, e são argumentos sólidos, consistentes, bem fundamentados. Tema 3, implantação da pena de morte. Esse sempre foi um tema controverso. A nossa Constituição repudia essa hipótese de pena de morte. Só é prevista a pena de morte no Brasil, salvo engano, em caso de guerra. Não é o caso da atualidade. Então é um tema que, para aqueles que defendem, é um tema que não pode ser defendido à luz da Constituição, Haja vista que a Constituição tem em uma das suas cláusulas pétreas, a não implantação da pena de morte no Brasil. Mas esse tema, vez por outro, é recorrente, principalmente quando há um crime de grande proporção, um crime que movimenta as pessoas, que movimentam a mídia, Então esses temas acabam voltando à tona. Controle da natalidade também é um tema controverso, Devemos implantar o controle da natalidade. Há países que fazem esse controle rígido, Há pessoas que condenam. A igreja, por exemplo, condena o controle da natalidade que não seja pelo método natural. Outro tema, maiores de 16 anos podem conseguir a carteira de habilitação, mas aí já esbarra numa outra situação, porque os menores de 18 anos são inimputáveis, não podem responder por seus crimes. A partir do momento que consigam a carteira de habilitação, teriam que responder por seus crimes. Então, isso aí já teria outra implicação. Outro tema é maconha, liberação da maconha para comercialização. Outro tema é a união civil entre pessoas do mesmo sexo, mas esse já não é mais um tema polêmico. Hoje em dia nós podemos considerar esse tema como um tema delicado, haja vista que já existe isso em todo o mundo e o Brasil não fica atrás. Outro tema é legislação no sentido de autorizar a duplicação do ser humano, a clonagem, ou pelo menos a criação de células tronco para efeitos medicinais, para efeitos científicos. Esse é um tema que já foi muito polêmico, hoje em dia esfriou um pouquinho. Outro tema é eutanásia. Esse sempre foi um tema também polêmico, direito de morrer. A pessoa tem direito de morrer, tem direito de pedir a própria morte, tem direito de decidir sobre isso, um tema bastante controverso. Outro tema, reserva de cotas para negros e índios em instituições universitárias e serviço público, e até mesmo reserva em algumas outras situações, às vezes para mulheres, às vezes para deficientes. É claro que existem situações em que o tema deixa de ser polêmico e passa a ser apenas um tema delicado, mas essa reserva de cotas ainda é um tema bastante controverso, divide opiniões. Nós vamos tratar então desse esquema com base nessas informações que há aqui no quadro e depois nós vamos discutir uma redação formada com base nesse tema. Então, dissertação sobre temas polêmicos. A primeira preocupação que você tem de ter quando estiver diante de um tema polêmico é formular uma tese com a ligeira ampliação. Essa ampliação já pode ser no sentido de informar ao leitor que o tema é controverso, que o tema divide opiniões. Então, primeira coisa, formula uma tese sobre o tema. Pega o tema, redige uma tese. O que é tese? É uma frase sobre o tema, de modo a delimitar o assunto do qual você vai tratar. Mas essa tese tem de ter uma ligeira ampliação para formar o nosso parágrafo introdutório. A ligeira ampliação, repito, pode ser no sentido de informar que o tema gera
divisão de opiniões, que o tema gera controvérsia. O desenvolvimento vai ser feito exatamente com base nos argumentos favoráveis e contrários. Então você vai formar pelo menos 2 parágrafos de desenvolvimento. Um para discutir os argumentos favoráveis com justificativas. É fundamental isso. Você tem de colocar os argumentos favoráveis e dizer por que as pessoas que defendem esse tema adotam esse princípio, né? Quais são os argumentos que as pessoas usam para ser favoráveis ao assunto. Aí seria um segundo parágrafo. O terceiro parágrafo, que corresponde ao segundo parágrafo do desenvolvimento, você vai tratar dos temas contrários, também com justificativas. Você é obrigado a seguir essa sequência? Primeiro argumentos favoráveis, depois contrários? Claro que não. Nada impede que você inverta a ordem. Primeiro fale dos argumentos contrários, depois dos argumentos favoráveis. Outra coisa, é necessário que haja equilíbrio na quantidade de parágrafos no que se refere aos argumentos favoráveis e contrários? Não. Há temas que por si só trazem mais argumentos favoráveis do que contrários. Há temas que trazem mais argumentos contrários do que favoráveis. Então nada impede que você faça um parágrafo para argumentos favoráveis e 2 para argumentos contrários. Ou então um parágrafo para argumentos contrários, um para favoráveis e mais um parágrafo analítico. Ou então que um parágrafo seja mais extenso do que o outro, não há problema algum. Agora, o importante, consoante nós vimos informando a vocês, é ponderação, equilíbrio. Equilíbrio pressupõe você tratar sob o mesmo ponto de vista, sob o ponto de vista de divergência, é claro, mas com a mesma igualdade, né? Ou seja, com o mesmo valor. Importante esse equilíbrio. E a conclusão, que consiste na expressão inicial, aquela nossa velha expressão inicial conclusiva, expressões que remetem ao fato de que a redação está terminando, posicionamento pessoal a respeito do tema. Cuidado. Se você tem uma opinião formada, o lugar adequado para colocar a sua opinião é exatamente no fechamento da redação. Então você pode adotar o seu posicionamento. Depois que você já discutiu argumentos favoráveis das pessoas que são favoráveis ao assunto, com suas justificativas, depois que você já discutiu os argumentos contrários e apresentou os justificativos daqueles que condenam o assunto, você pode posicionar-se sobre esse tema. Posicionar-se sobre o tema é dizer se é favorável ou se é contrário. Você é obrigado a posicionar-se sobre o tema, às vezes a banca pede a sua posição pessoal acerca do tema. Aí, nesse caso, você já poderia usar até esse posicionamento no desenvolvimento, mas o parágrafo de conclusão é a melhor parte da redação para você adotar o seu posicionamento, caso queira ou caso a banca assim o exija. E depois um comentário final. Esse comentário final nós vamos ver que é sempre com base naquilo que você já discutiu. Vamos fazer uma coisa? Vamos primeiramente tratar de um tema polêmico, depois nós vamos voltar a este esquema mostrando como compor uma redação com base nesse tema polêmico. O tema polêmico de que nós vamos tratar agora, vamos discutir agora, é eutanásia, um tema que divide opiniões, né, que sempre dividiu opiniões, não é de hoje, né? Para isso existe aqui um texto chamado Direito de Morrer, um texto que foi publicado no Correio Brasiliense com base numa história ocorrida na Austrália. Vamos ler esse texto, está contido aí na página 289, e com esse texto nós vamos ver que esse tema divide opiniões, né? E aí você já pode pensar nesse e em outros temas para você compor a sua redação. Temas modernos, consoante eu disse, vacina, por exemplo, é um tema moderno, né? Um tema polêmico moderno. Que outro tema polêmico moderno? A postura das autoridades frente à pandemia. Há pessoas que acham que o governo falha muito, né? O governo estadual, municipal, federal, falha muito no combate à pandemia. Há outras pessoas que já acham o contrário, né? Que o governo até exagera, né? nessa questão da pandemia. O papel da imprensa, né? Nessa questão. O papel da imprensa é só investigar, o papel da imprensa é só noticiar. Então, isso também é um tema que divide opiniões. Muitos outros temas são temas controversos. Mas sobre a questão do direito de morrer,
Poderia ser. A eutanásia, apesar de ser praticada em alguns países, ainda é um tema que divide opiniões no Brasil. Não só no Brasil, como em muitos lugares do mundo, aliás, na maioria dos países do mundo. Há países que já têm legislação no sentido de permitir, se não a eutanásia, pelo menos a chamada morte assistida. E é bom que você procure informar-se. Se você sabe de um tema polêmico, pesquise mais sobre isso e, de preferência, não fique restrito a uma só fonte. Busque outras fontes. Você tem o hábito de ler o jornal O Globo, o Jornal do Brasil, o Estadão, Folha de São Paulo. Você tem o hábito de pesquisar um canal de internet, aí, um portal da internet. Pesquise outro, não fique restrito apenas a uma fonte, porque assim você forma um conceito melhor a respeito dessas informações, a respeito desses assuntos. Então o texto é o direito de morrer. A televisão australiana começou na quarta-feira a transmitir um anúncio em que uma mulher de 59 anos, cujo câncer na bexiga está em fase terminal, exige o direito de terminar sua vida. A gravação do pedido foi aprovada pelas autoridades e as televisões consideram tratar-se de um anúncio político que pretende mudar a lei sem fazer apologia ao suicídio. Na Austrália, a eutanásia é legal. Dionne Burns tem 4 filhos. No seu anúncio, ela explica que as 3 doses de morfina que recebe todos os dias não conseguem aliviar sua dor. Sentada na cama no estado de Queensland, a mulher assegura que, se fosse um cachorro doente, as autoridades de proteção dos animais já teriam processado seu marido e o acusado de tratamento cruel. Eles já teriam me sacrificado. Os humanos são tratados muito pior do que os animais. Então vejam que, neste caso, essa senhora usa o argumento para conseguir a liberação, a autorização para que ela tenha uma morte assistida, né? Aí, depois de muita controvérsia, né, as autoridades começam a se manifestar. Tem um trecho aí que diz assim: os grupos contra a eutanásia se opõem à transmissão do vídeo. Eles argumentam que isso poderia incentivar os suicídios não apenas dos doentes terminais, e ainda duvidam da saúde mental de Dionne Burns. A realidade é que quando se abre a eutanásia para uma pessoa, se abre para todas, afirmou Greg Smith, presidente da Associação Direito à Vida do Estado de New South Wales, o primeiro onde foi transmitido o anúncio. Aí o texto conclui, né, diz assim: o ministro da Saúde da Austrália voltou a negar a aprovação da lei, mas assegurou se tratar de um tema que cada estado deve decidir. Não acredito que os governos devam regular a morte dos seus cidadãos, declarou. Na Espanha, a eutanásia também é ilegal, está enquadrada como delito no Código Penal. E as autoridades não têm competência para aprová-las por si mesmas. O tetraplégico Ramon Sampedro, que durante décadas reivindicou às autoridades seu direito de morrer, suicidou-se no ano passado bebendo cianureto, enquanto era gravado por uma câmera de vídeo. A fita foi transmitida por todas as redes de televisão. Vejam que esse é um tema controverso. Há pessoas que estão em estado terminal e exigem o direito de acabar com sua vida, mas isso esbarra em questões políticas, questões religiosas, questões humanitárias, né? Então, por isso, é um tema bastante polêmico, bastante controverso. Como abordar esses temas? Então, vamos usar aqui o chamado esquema de redação para temas polêmicos. Nesse esquema, consoante nós vimos, vamos fazer 4 parágrafos, pelo menos, um de introdução, que corresponde ao primeiro parágrafo, 2 de desenvolvimento, segundo e terceiro parágrafos, e um de conclusão, o 4º parágrafo. O que fazer em cada um desses parágrafos? No parágrafo introdutório, a tese, com a ligeira ampliação, essa ligeira ampliação no sentido de informar que o tema é controverso, que o tema divide opiniões. No parágrafo subsequente, você lista os argumentos favoráveis com justificativas, exemplos, dados estatísticos, opiniões de pessoas abalizadas, de modo a sustentar esses argumentos. Depois, os argumentos contrários, também com justificativos, também com esses mesmos elementos de suporte. E a conclusão, com a expressão inicial conclusiva, o posicionamento pessoal sobre o tema, mais a observação final. Nós vamos agora discutir um tema polêmico para mostrar a vocês como aplicar essas informações, esse tema, num esquema como este, e você pode ter certeza disso. Todas as vezes que você usa
um esquema desse estilo, né, de contraposições, a clareza da redação fica evidente. A redação fica muito mais clara, a redação fica muito mais nítida para o leitor sobre o qual você está, sobre o tema, né, do qual você está tratando. Então vamos lá. Vamos discutir agora argumentos favoráveis e contrários para o primeiro tema que eu destaquei aqui. O primeiro tema foi uma das discussões mais acirradas no momento diz respeito à liberação ou não para a comercialização e o consumo dos alimentos transgênicos. Aí na página 290, o primeiro tema aí da página 290. Então observe como abordar esse tema sobre a questão dos alimentos transgênicos. Argumentos favoráveis e contrários. Ao lermos qualquer um desses temas que nós mencionamos aqui, percebemos imediatamente que as opiniões se dividem no exame dessas proposições. No que se refere ao tema sobre os alimentos transgênicos, muitos encontrariam argumentos favoráveis à liberação desses alimentos, da mesma forma que outros poderiam posicionar-se contrariamente a essa ideia. Você não precisa ter opinião formada sobre esse assunto. Basta que, de modo imparcial, encontre argumentos favoráveis a essa medida apresentados por aqueles que compartilham dessa ideia e também as ideias das pessoas contrárias a ela. Dessa maneira, teria uma visão global do problema, analisando os aspectos favoráveis e contrários da questão. Vamos ver esse esquema, que é esse que nós já apresentamos a vocês, mas como aplicar isso efetivamente numa redação. E a questão da conclusão, quando nós falamos que a conclusão contém a expressão inicial conclusiva, mais o posicionamento pessoal sobre o tema, mais a observação final, em que consiste esse posicionamento pessoal sobre o tema? Cabe aqui explicar o que significa esse posicionamento pessoal em relação ao tema, mencionado na conclusão. Depois de abordar, por exemplo, os aspectos favoráveis e contrários à liberação dos alimentos transgênicos, você pode chegar a alguma conclusão. Posicionar-se sobre o assunto é justamente dizer se é contra ou a favor. É preferível, não obrigatório, que esse posicionamento seja adotado na conclusão. Uma vez que você já abordou os diferentes aspectos da questão, pode então decidir-se e expor sua opinião pessoal. Caso você não tenha uma opinião formada sobre o assunto, faça apenas um comentário final. Às vezes, repito, a banca exige que você adote um posicionamento pessoal. Aí você não tem opção. Se não exigir, fica a seu critério adotar esse posicionamento pessoal ou não. Outro detalhe importante, geralmente as bancas examinadoras, conforme já tínhamos dito anteriormente, trazem textos de apoio, trazem textos motivadores. Aqui na página 292, nós temos dois textos sobre os alimentos transgênicos que servem de apoio. Um se chama Confusão Transgênica, outro se chama O que são alimentos transgênicos e quais os seus riscos. Com base nesse esquema e de acordo com a leitura desses textos motivadores, nós estamos propondo uma redação sobre o tema alimentos transgênicos. Vai ficar assim. Uma das discussões mais acirradas no momento diz respeito à liberação ou não para a comercialização e o consumo dos alimentos transgênicos, também conhecidos como OGM, organismos geneticamente modificados, mais especificamente a soja. Essa contenda envolve, de um lado, as empresas multinacionais que querem explorar a soja transgênica no Brasil, principalmente a norte-americana Monsanto. Do outro, ambientalistas e uma parcela do governo, que repudiam essa hipótese. Observe que nesse parágrafo foi colocada a tese e uma ligeira ampliação. A ligeira ampliação foi dizer que algumas empresas multinacionais, são favoráveis à liberação transgênica porque querem explorar a soja transgênica no Brasil. Do outro lado, existem os ambientalistas e uma parcela do governo que repudia essa hipótese. Ou seja, apresentou-se a tese e a ampliação no sentido de informar que o tema divide opiniões, que o tema é polêmico. Agora, nós vamos tratar no parágrafo seguinte dos argumentos favoráveis com justificativas, depois os argumentos contrários também com justificativa. Observe,
Os empresários favoráveis à liberação dos alimentos transgênicos argumentam que o Brasil só tem a ganhar com a soja modificada geneticamente, pois haverá de imediato um aumento de 30% em produtividade, barateando o custo dos alimentos, além da diminuição de uso de agrotóxicos na lavoura, favorecendo dessa forma a preservação do meio ambiente. Outro argumento usado pelos defensores dessa novidade é que esse tipo de alimento é uma boa estratégia de combate à desnutrição, que se verifica principalmente em países pobres, uma vez que contém a exata medida de nutrientes necessários ao corpo humano. Além disso, segundo a Monsanto, empresa líder em biotecnologia dos OGMs e principal interessada na liberação dos transgênicos, os estudos feitos pela FDA, Departamento de Controle do Governo norte-americano para a área, atestam a inofensividade desses produtos. Observem os argumentos usados aqui neste parágrafo, os argumentos favoráveis. Primeiro argumento. O Brasil só teria a ganhar com a soja modificada geneticamente, porque haveria aumento de 30%. Primeira justificativa, primeiro argumento favorável. Outro argumento, os defensores dessa novidade, que esse tipo de alimento é uma boa estratégia contra a desnutrição, porque contém uma quantidade de nutrientes necessários ao corpo humano. E além disso também, de acordo com a Monsanto, né, a FDA, Departamento do Governo norte-americano para a área de alimentos, de saúde, né, já comprovou que esses elementos transgênicos, esses organismos transgênicos, né, são inofensivos à saúde humana. Então, foram usados 3 argumentos favoráveis. Agora, os argumentos contrários. Observem aí. Em contrapartida, os ambientalistas e uma parcela do governo, incluindo a senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, alertam para o perigo que os transgênicos podem representar para os brasileiros. Os argumentos usados por eles dizem respeito à falta de informações precisas sobre a soja transgênica, seus efeitos colaterais e o risco que pode significar para a saúde do consumidor. Segundo as organizações não governamentais, que rejeitam o plantio e a comercialização da soja geneticamente modificada, o efeito nocivo para o ambiente já está provado, pois nos Estados Unidos constatou-se a morte de borboletas que pousaram no milharal transgênico. Ademais, para controlar novidades como essa, deveríamos ter uma ciência muito mais desenvolvida, acreditam os ambientalistas. Então, observem os argumentos contrários à liberação dos alimentos transgênicos. Primeiro, é o perigo que os transgênicos podem representar para o povo brasileiro. Primeiro, outro argumento, os efeitos colaterais e o risco que pode significar para a saúde do consumidor. Outro, o efeito nocivo para o ambiente já está provado porque borboletas que pousaram no milharal transgênico, né, foram mortas, né, a morte dessas borboletas. E, além disso, um outro argumento, que deveria haver uma ciência muito mais desenvolvida, um estudo mais eficaz para que esses alimentos fossem aceitos, né, fossem colocados em prática no Brasil. E a conclusão agora. Observe que a conclusão tem que ter uma expressão inicial conclusiva, pode ter um posicionamento pessoal sobre o tema ou apenas um comentário final. Observe. Em vista disso, a discussão sobre a liberação dos produtos modificados geneticamente é mais que ideológica, é ética. Compete à sociedade, de sua parte, cumprir o dever de fiscalizar e exigir seu direito ao meio ambiente preservado e à alimentação saudável. Cabe aos produtores e empresas interessadas na comercialização do produto, por seu turno, a responsabilidade de pesquisar, junto com as universidades federais, os efeitos desses produtos, aprovando uma legislação que trate a questão com responsabilidade e garantia aos consumidores e garanta aos consumidores produtos de qualidade. Então vejam que a conclusão foi contemplada com a expressão inicial conclusiva, não houve posicionamento pessoal em relação ao tema, houve uma discussão do que deve ser feito, né? Postura das autoridades, postura também dos interessados e um comentário final. Veja que é uma redação muito clara. Observe que nela vem a tese, já foi dito que o tema é polêmico, controverso,
foram apresentados argumentos favoráveis num parágrafo, argumentos contrários no outro parágrafo, e foi feita a conclusão no sentido de mostrar que esse tema é polêmico, mas tem de haver responsabilidade no trato do problema. Então é uma redação clara, uma redação que não deixa dúvida para o leitor a respeito de como você está abordando esse tema controverso. Para nós finalizarmos este esquema, é importante observar, na introdução, o tema pode ser perfeitamente apresentado em forma de pergunta, desde que a resposta esteja nos parágrafos de desenvolvimento. Por exemplo, será que já não seria tempo de o Brasil seguir outros países, como Estados Unidos e Argentina, e liberar os alimentos modificados geneticamente para comercialização e o consumo? Então, essa pergunta seria a base da introdução. É importante destacar também que os alimentos transgênicos já têm uma legislação no Brasil, né? Apesar de ainda ser polêmico, já tem uma legislação no Brasil sobre isso. Não importa a ordem que apareçam os argumentos favoráveis e contrários. Isso quer dizer que, nesse esquema, você pode inverter o segundo e terceiro parágrafos. E caso você não queira abordar o assunto como polêmico e tiver de antemão uma posição definida sobre ele, use outro esquema, por exemplo, o esquema básico que nós apresentamos anteriormente. Em outras palavras, se você considerar, por exemplo, que a liberação dos transgênicos é absolutamente condenável e que os aspectos favoráveis não devem prosperar, posicione-se logo na introdução, usando aquele primeiro esquema, o esquema básico de redação. Mas se você decidir abordar esse assunto sob o aspecto controverso, adote esse esquema. A sua redação vai ficar muito mais clara. Olá, nesta aula nós vamos falar sobre uma outra modalidade de redação, que é a carta argumentativa. Depois que nós aprendemos as técnicas de composição dissertativa, é muito importante que nós saibamos que uma carta argumentativa nada mais é que uma dissertação, porém com estrutura de carta. E o que caracteriza a carta? Qual a estrutura básica de uma carta? Toda carta tem duas partes, além das partes que compõem uma dissertação, duas partes a mais, que são cabeçalho e fecho. Então, além da estrutura básica de uma dissertação, com introdução, desenvolvimento e conclusão, a carta argumentativa também tem estrutura de carta, ou seja, inicia-se por um cabeçalho, depois é feita a introdução, o desenvolvimento, a conclusão e, por fim, o fecho, que encerra a carta argumentativa. Você já deve ter observado que sempre que você vai escrever uma carta a alguém, seja uma carta oficial, seja uma carta pessoal, uma carta íntima, uma carta amorosa, você sempre estabelece interlocução com a pessoa, com o destinatário. Ou seja, você faz uma invocação, um chamamento, um vocativo, né? Senhor diretor, depois começa a argumentação. Mas, primeiramente, você faz esse cabeçalho, que consiste em colocação da data e desse vocativo, local, data e vocativo inicial. E na hora em que você vai encerrar a sua carta, é comum usar uma expressão de cortesia, né? Cordialmente, atenciosamente, respeitosamente ou carinhosamente, né? E depois dessa expressão de cortesia, você assina, ou pelo menos se identifica, né? Identifica o signatário da carta. Então vamos ver essa estrutura a partir dessas informações. Então a carta argumentativa contém, além das três partes essenciais de uma dissertação, ou seja, introdução, desenvolvimento, conclusão, duas outras partes que caracterizam a carta argumentativa, que são o cabeçalho e o fecho. Então, o que é uma carta argumentativa? Nada mais é que uma dissertação acrescida de cabeçalho e de fecho, porque numa carta argumentativa há necessidade de interlocução, de estabelecer contato com o destinatário dessa carta. O que nós colocamos no cabeçalho? Local, data e invocação inicial. Essa invocação, em verdade, vai ocorrer ao longo de toda a carta, porque há necessidade de você estabelecer interlocução com o destinatário, mas principalmente no cabeçalho há uma necessidade de colocar esse vocativo, esse chamamento.
Na introdução você faz a autoapresentação e o motivo da carta, ou seja, o signatário, além de apresentar-se, também apresenta os motivos de estar redigindo essa carta. O desenvolvimento contém os argumentos e a defesa dos pontos de vista. É nesta parte da redação em que você usa os seus argumentos, fundamenta os seus argumentos, a sua argumentação, né, faz defesa dos seus pontos de vista, apresentando exemplos, dados estatísticos, ou seja, procurando convencimento. É nesta parte em que você faz a persuasão. E a conclusão, a reafirmação dos propósitos da carta, ou seja, você ratifica aquilo que foi discutido ao longo da dissertação. E o fecha contém uma expressão de cortesia, que no caso de uma carta argumentativa mais formal, você usaria atenciosamente ou respeitosamente. Uma carta argumentativa mais pessoal, se bem que não seja muito o caso, você usaria outras expressões de cortesia. Identificação do signatário, ou seja, o nome da pessoa que está escrevendo a carta e geralmente a sua assinatura. Essas informações estão contidas aqui no nosso livro, Manipulação de Textos, né, que vocês dispõem aí, o livro chamado Manipulação de Textos. Esse assunto está contido na página 309. Então, ratificando essas informações que nós acabamos de passar para vocês, podem acompanhar aí pela página 309 essas informações mais detalhadas. Em que consiste a carta argumentativa, qual a finalidade de uma carta argumentativa. Carta argumentativa, portanto, é o tipo de composição em que vamos escrever para o interlocutor definido, mas com argumentação, por isso que é carta argumentativa, com a defesa do nosso ponto de vista. A grande diferença existente entre uma dissertação tradicional e a carta argumentativa é que na carta argumentativa há necessidade de estabelecer a interlocução, isto é, de dar à redação uma estrutura típica de carta. Na carta argumentativa, escreve-se para alguém, para um destinatário, para o interlocutor proposto no comando do exame, se for uma prova de concurso público. Trata-se de uma pessoa que não faz parte de nossa vida íntima, que não partilha de nossa privacidade, com quem não temos relação de intimidade. Além disso, o assunto, o tema da carta é público, objetivo. É importante saber que, por ser o destinatário uma pessoa que não seja do nosso convívio íntimo, é preciso que haja uma formalidade. Isso é importante. A carta argumentativa é um tipo de texto que tem aparecido em exames vestibulares nos últimos anos, mas, diferentemente da dissertação, a carta argumentativa pode ser facilmente encontrada em nossa sociedade. Vemos alguns trechos de cartas de leitores de jornal, em sessões dedicadas a elas por esses órgãos de imprensa, seja para que os leitores comentem o noticiário, seja para que reclamem sobre problemas de sua cidade. Isso é muito comum, os jornais, revistas, né, trazem uma coluna do leitor, em que o leitor pode escrever falando a respeito de determinado assunto, de determinada matéria que tenha sido publicada nesse jornal ou nessa revista. Há também as cartas direcionadas a autoridades ou empresas, por meio dos quais os cidadãos comuns fazem solicitações ou reclamações. A carta tem a vantagem de colocar o seu autor em contato direto com o destinatário, permitindo assim que aquele possa usar recursos persuasivos específicos para este. Por isso, mesmo em outros tipos textuais, como a crônica, muitas vezes autores experientes usam a estrutura de carta argumentativa, né, para criticar alguma coisa. Nós vamos ver, então, um exemplo aqui baseado nesse esquema, apenas ratificando que na carta argumentativa há necessidade de, além das 3 partes que compõem a dissertação, introdução, desenvolvimento e conclusão, necessidade desse cabeçalho e desse fecho. Naturalmente, o cabeçalho é no início, né, antes da introdução, e o fecho após a conclusão. Essa estrutura típica de carta, toda carta que você escreve, que você lê, tem necessariamente essas 2 partes, né? Cabeçalho e fecho, além do conteúdo em si. Nós temos um exemplo de uma carta argumentativa feita com base nessa estrutura aqui, aí na página 311. Antes, porém, observe as informações dessa estrutura mais detalhada aí na página 310. Na página 310 há essa mesma estrutura presente aqui no quadro, mas de uma forma mais pormenorizada. Observem. Cabeçalho. Cabeçalho é a parte da redação em que se coloca local, data, onde e quando se escreve e se usa o vocativo inicial, o chamamento do interlocutor, a invocação.
Introdução. Na introdução da carta argumentativa é feita a autoapresentação do remetente. O remetente deve apresentar-se e apresentar o motivo da correspondência, quer dizer, quem é e por que está escrevendo a carta para o destinatário. A introdução corresponde ao primeiro parágrafo do texto, consoante nós já sabemos. Desenvolvimento é a parte da redação em que são apresentados os argumentos, são defendidos os pontos de vista, são expostos os exemplos para fundamentar suas ideias, usando informações da coletânea de textos, se houver numa prova de concurso público, por exemplo, do enunciado da prova ou da sua própria bagagem de conhecimentos. Pode conter um ou mais parágrafos. Consoante nós vimos mostrando a vocês, informando a vocês, o desenvolvimento é bom que tenha de 2 a 3 parágrafos, né? Evitar desenvolvimento apenas com um parágrafo, evitar desenvolvimento com 4 ou mais parágrafos. O ideal é entre 2 e 3 parágrafos de desenvolvimento. Conclusão. Depois do desenvolvimento vem a parte final da carta. Ou seja, a conclusão, em que há necessidade de indicar que chegou ao fim a interlocução. Geralmente isso é feito com a reafirmação dos propósitos da carta, ratificando o posicionamento adotado ao longo da redação. E o fecho, que ocorre por último, né, é a parte do texto em que se faz uma despedida formal, que pode conter agradecimento e expressões de cortesia, como atenciosamente, respeitosamente, cordialmente ou carinhosamente, né? Bem como a identificação do signatário da carta, rubrica, nome do signatário ou cargo que ocupa. E é importante que você saiba aqui 2 observações importantes. Como o interlocutor não é conhecido e o assunto é público, é preciso evitar intimidades inadequadas, linguagem coloquial e pressupostos que a pessoa não pode ter. Usar um mínimo de formalidade e de distanciamento, tanto em termos de conteúdo quanto em termos de linguagem. E como a carta apresenta interlocução, haverá chamamentos no teor do texto, não apenas no cabeçalho, não apenas no início. Além disso, a assinatura deve ser feita somente em forma de rubrica ou com as iniciais do nome, quando se trata de uma prova de concurso público. É muito importante que você saiba que em provas você não pode se identificar na sua redação, então não deve colocar nome. Em geral, quando há provas de concursos públicos pedindo carta argumentativa, o próprio comando indica qual o nome que você deve usar para se identificar, de modo que todos os candidatos usem o mesmo nome, para que a redação não fique personalizada, não fique identificada, porque isso acarreta desclassificação do candidato que identifica a sua prova. Cuidado com isso. Vamos ver, então, um exemplo de carta argumentativa de acordo com essa apresentação, de acordo com essa estrutura que nós sugerimos. Esta aqui é uma carta, na verdade, foi um discurso de Rui Barbosa, feito no Senado Federal, no dia 14 de janeiro de 1914, ou seja, há mais de 100 anos, né? 107 anos aproximadamente, né? 107 anos, mais precisamente. E este discurso foi adaptado aqui por nós para se transformar numa carta argumentativa. Como é um discurso, evidentemente que tem o cabeçalho, né? O local, a data e também o vocativo ao longo de toda a redação. E tem também o fecho, a identificação de quem estava fazendo o discurso. O senador, na época, o senador Rui Barbosa. E, é claro, ele fez a introdução, o desenvolvimento, né, a sua argumentação e a sua conclusão. Então, é uma carta argumentativa perfeita, ainda que adaptada de um discurso. Observem só. Senhores senadores, esse é o cabeçalho, né? Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1914, senhores senadores, é o cabeçalho. Local, data e a invocação inicial. Mas essa invocação vai ocorrer ao longo de todo o texto. Aí veja, na qualidade de parlamentar e integrante desta Casa Legislativa, considero-me na obrigação de externar aos senhores a minha insatisfação com o desmando e o estado de coisas que venho, a miúde, observando neste recinto, e a que meus nobres colegas chamam de paz. A paz não a vejo, não há como não pode existir senão uma, é a que assenta na lei, na punição dos crimes, na responsabilidade dos culpados, na guarda rigorosa das instituições livres. Outra espécie de paz não é senão a paz da servidão, a paz indigna e aviltante,
dos países oprimidos, a paz abjeta, que a nossa índole, o nosso regime, essencialmente repelem. A paz que humilha todos os homens honestos, a paz que nenhuma criatura humana pode tolerar sem abaixar a cabeça envergonhada. Esta não é a paz que eu quero. Quando peço a observância da lei, é justamente porque a lei é o abrigo da tolerância e da bondade. Não há outra bondade real, senhores senadores, senão aquela que consiste na distribuição da justiça, isto é, no bem distribuído aos bons e no castigo dispensado aos maus. E a tolerância, que vem a ser senão a observância da igualdade legal. Porventura temos sido nós iguais perante a lei, neste regime, nestes 4 anos de governo especialmente, a algum chefe de partido, a algum cabeça de grupo, algum amigo íntimo da situação, algum parente ou chegado às autoridades que não reúna em torno de sua pessoa um feixe de regalias, que não goste de prerrogativas especiais, que não tenha em torno de sua individualidade uma guarda de defesa régia ou principesca? Essa excursão, senhores senadores, me levaria longe e por si só pode absorver o nosso precioso tempo. Ademais, nunca me aprouve compactuar com esse envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis, a que damos a alcunha de politicária. Nas poucas vezes que me atrevo a perturbar a serenidade absoluta deste recinto e a contrariar os sentimentos dos meus honrados colegas, tenho consciência, senhor presidente, de ter me colocado sempre em um plano que não se opõe nem à tolerância nem à paz, que é, ao contrário, o terreno onde a paz e a tolerância se devem estabelecer, o único terreno em que nós todos nos poderíamos aproximar e dar-nos as mãos, o terreno da reconciliação com a lei, com a república, com as suas instituições constantemente postergadas, debaixo da política sem escrúpulos da atualidade. É mister, pois, que adotemos medidas urgentes com o fito de interromper esse ciclo de nepotismo que se instaura no seio do parlamento brasileiro. Agradeço a atenção dos meus honrados colegas e rogo ver tomadas providências prementes para que cesse semelhante estado de coisas, incondizentes com o Estado democrático de direito e com a República. Muito obrigado, atenciosamente, Rui Barbosa. Vejam que a estrutura é perfeita. O cabeçalho com local, data e o vocativo, né? Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 1914, senhores senadores, o vocativo inicial. A introdução em que ele fala, ele se apresenta, né? Se auto-apresenta, a qualidade parlamentar integrante da Casa Legislativa, e os motivos que o levam a escrever a carta, no caso aqui o discurso, né? Na obrigação de externar aos senhores a insatisfação com o desmando, estado de coisas que ele tem observado no meio do Congresso, né? No Parlamento. E depois ele faz o desenvolvimento, né, falando do tipo de paz que ele não quer, da injustiça, do nepotismo, das coisas erradas que estão acontecendo no seio da casa. E veja que ele vai usando essa interlocução ao longo de toda a redação. Ele diz aí, por exemplo, quando peço a observância da lei, não há outra bondade real, senhores senadores, senão aquela que assenta na justiça. Depois, essa excursão, senhores senadores. Depois, ele diz, senhor presidente, de ter me colocado, ou seja, essa interlocução, esse chamamento, essa invocação ocorre ao longo de todo o texto. E depois ele faz a conclusão, né, ratificando, né, confirmando as informações que ele defendeu, os pontos de vista que ele defendeu, a argumentação que ele usou, e termina com expressão de cortesia como atenciosamente e assinatura Rui Barbosa. É uma estrutura perfeita de uma carta argumentativa. Então, para que serve uma carta argumentativa? Para várias finalidades. Para você reclamar de alguma autoridade, para você comentar um fato de uma notícia no jornal, na televisão, num portal da internet, para você se dirigir a alguma pessoa notável, um jogador de futebol, um artista de TV, pode ser condenando, defendendo ou simplesmente comentando, mas sempre usando de argumentação e dentro dessa estrutura. É importante destacar que as aulas não ficarão disponíveis, ou seja, você assiste a aula do curso de redação gratuito, mas essas aulas não ficam disponíveis. Então, caso você queira rever alguma aula ou fazer um curso de redação de novo, completo, aí você precisa inscrever-se na Academia da Língua Portuguesa. Lembrando que a Academia da Língua Portuguesa é uma plataforma completa com todo o conteúdo de português.
gramática, interpretação de textos, redação, incluindo redação oficial e também provas simuladas e exercícios comentados. É importante saber que a academia foi organizada e estruturada para que você consiga dominar as técnicas da língua portuguesa, dominar os recursos expressivos da língua portuguesa. Além de todos os cursos disponíveis na academia, lá eu também libero todo o material didático de que você precisa, bem como material didático auxiliar, incluindo a nova gramática objetiva do professor Filemon. Se você quer saber mais sobre a Academia da Língua Portuguesa, acesse agora o link que está aqui embaixo. Nesse link eu vou dizer para você tudo que faz parte da Academia da Língua Portuguesa. Lembrando também que especificamente durante este curso gratuito de redação, a Academia da Língua Portuguesa está com um super desconto para quem quer inscrever-se na Academia da Língua Portuguesa com a parte de gramática, interpretação de textos, redação discursiva, redação oficial e também exercícios comentados, além de todo o material didático que fica disponível para você. Então estamos combinados assim. Este curso de redação é gratuito, mas caso você queira refazê-lo ou fazer o curso completo, envolvendo gramática, interpretação de texto e redação, basta que você me mande aí um direct no Instagram que eu mando um link para você ter esse super desconto, essa super oferta. Está claro?